Bom dia, gente. Bom dia. Acertei hoje, né? Ótimo. Hoje nós iremos estar trabalhando o tema. É o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar, que nós vamos trabalhar uma frase que Jesus fala que ele é o médico das almas. E Jesus é o médico das almas. E quando nós chegamos no Espiritismo, nós encontramos um Jesus diferente. Quando nós passamos pelas outras religiões, nós tínhamos Jesus como Deus, um Jesus às vezes punitivo, aquela imagem de Jesus que punia, que estava olhando para a gente pelos erros que nós fizemos, as imagens que nós olhávamos na igreja, nós tínhamos até medo de olhar para Jesus. Eu me lembro na época de coroinha de igreja, eu chegava na igreja e eu não olhava para o olho de Jesus, com medo por causa das traquinagens que a gente fazia. E aí quando a gente chega no Espiritismo, Jesus é o amigo, é o irmão, o médico das almas. E quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, aí que os Espíritos começam a explicar, Allan Kardec começa a explicar, aquela frase de Jesus, quando ele diz: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Quando nós pegamos essa frase, nós começamos a entender com o Espiritismo, a primeira coisa, que Jesus disse que iria aliviar, não tirar as nossas dores, os nossos desafios. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus fala de alívio porque ele sabia que nós vivemos no mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, nós vamos encontrar dores, sofrimento, desafios. No mundo de provas e expiações, nós não estamos aqui de férias. No mundo de provas e expiações, nós estamos aqui para lutar. Mas não para lutar contra o outro, mas para lutar contra nós mesmos. E a mensagem de Jesus é essa: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Kardec vai falar que esse alívio está de acordo com a observância das leis que Jesus ensinou. Qual foi a lei que Jesus ensinou? A lei de amor. Quando Jesus é perguntado qual o mandamento maior, ele resume: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está todas as leis e os profetas. Ou seja, Jesus resumindo a lei na lei do amor. Se nós não conseguimos amar nós mesmos, amar o próximo e amar a Deus, nós não conseguimos atingir a felicidade que estamos buscando. Então, quando nós começamos a observar as leis de Deus que Jesus ensinava, e as leis de Deus que não estão fora, as leis de Deus que estão dentro de nós, a lei de Deus não está fora. Onde está escrito a lei de Deus? Na pergunta 621, na consciência. A lei de Deus não está escrita em local nenhum. A lei de Deus está escrita dentro de nós. Assim, quando nós cometemos um erro, a lei de Deus que está em nós indica-nos que nós estamos no caminho errado. E quando indica que nós estamos no caminho errado, surge em nós a consciência de culpa. A consciência de culpa vai dizendo que o que nós fizemos não está certo. Aquilo que nós fizemos não está certo. E logo quando surge a consciência de culpa do erro que nós fizemos, todo erro precisa de uma reparação. Na nossa cultura judaico-cristã, a reparação seria a punição de Deus. Deus punitivo.
Ou seja, uma vez que nós cometemos o pecado, nós seremos punidos pelo pecado que nós praticamos. E quando nós chegamos na doutrina espírita, nós não encontramos na doutrina espírita esse Deus punitivo. Mas então, como que nós punimos? Como que há a punição? Como que é o sofrimento? Como que é a dor? A dor surge porque temos a consciência de culpa, não existe um Deus punitivo, mas existe um juiz interno. E esse juiz interno somos nós. Então, à medida que nós conhecemos a lei, quanto mais nós conhecemos a lei, mais nós vamos, quando nós cometemos um erro, mais culpado nós ficamos pelo erro que nós fizemos. O espírito como nós, espíritos inferiores como nós, que ainda não conseguiu responsabilizar o erro que fez, porque seria diferente quando nós cometemos um erro, o espírito mais educado, o espírito psicologicamente maduro, o que é que ele faz? Ele se responsabiliza pelo erro que ele fez. Eu fiz esse erro, eu agora vou reparar esse erro e está tudo certo. Mas no nosso caso é diferente. No nosso caso não, no caso do pessoal do nosso centro, viu? Vocês aqui são responsáveis. No caso do pessoal do nosso centro é diferente. A gente comete o erro e o que é que a gente faz? Eu penso que estou certo. Errado está fulano. Não, eu fiz isso porque ele me influenciou a fazer isso. Não, eu fiz isso por influência de fulano. Eu faço isso porque todo mundo faz. Tá vendo como é que a gente inventa as desculpas? Eu faço isso porque se os governantes estão fazendo, por que eu não faço? Eu vou ser um pouquinho corrupto. Porque eles são corruptos também. Tá vendo como que a gente vai buscando meios para poder justificar o nosso erro? E aí nós vamos para dentro do relacionamento também, nós vamos encontrar meios para justificar os nossos erros com aquelas pessoas que nós convivemos, com aquelas pessoas que nós temos os contatos todos os dias. Então, o culpado é sempre alguém que está fora. Enquanto o culpado está fora, você sofre. Você não encontra a solução para o seu problema. Quando nós chegamos no psicólogo, o que o psicólogo faz? Ele te ouve por 4, 5 semanas, você condenando o culpado. Para logo depois ele te mostrar que a responsabilidade está aqui dentro. A responsabilidade do seu sofrimento não é a pessoa de fora. É você. E quem quer saber disso, gente? Porque é melhor ficar na condição de vítima. É melhor ficar na condição que o responsável é quem está fora. Então nós divorciamos no papel. Porque muitas vezes o divórcio se dá só no papel. Porque psiquicamente nós ficamos unidos com a pessoa. E é por isso que Jesus fala: não separeis o que Deus ajuntou. Nós podemos separar no papel, mas perante a lei de Deus, o conúbio mental que eu tenho com essa pessoa, a lei humana não pode desfazer. Porque esse conúbio mental que nós temos um com o outro é dívida que temos um com o outro. Os relacionamentos que nós vivemos aqui na Terra não são relacionamentos de espíritos amorosos que se encontraram, almas gêmeas, alma gemada. Então você tem a sua algema lá dentro de casa. Eu deixei a minha em casa. Nós somos almas algemadas uma à outra. Não existe almas gêmeas. E tem gente que está buscando, eu estou buscando a minha alma gêmea. Não existe alma gêmea. Nós somos ligados um ao outro pela lei de causa e efeito.
A gente vai namorar e tem aquele bicho bonito, maravilhoso, e a gente não sabe que ali vai se tornar o nosso problema no futuro. Aquela mulher linda, maravilhosa, que você vê, que trabalha, que faz, e de repente você não sabe que ali está o seu conflito do futuro. Mas graças a Deus que a gente não vê o conflito quando está novo ou quando está nova. A espiritualidade não permite, porque senão ninguém casaria. Como é que ia casar, gente? Então a gente vê, se ilude com aquilo ou com aquela pessoa, para logo a pessoa ir despertando, mostrando quem ela é, e isso é totalmente natural no mundo que nós vivemos de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, nós estamos o quê? Nós somos endividados, ou seja, eu devo muito ao André. André me deve muito. É por isso que a gente trabalha junto há 30 anos no movimento espírita. É porque a gente se ama? Não. É que ele me deve muito, eu devo muito a ele. Você acha que é bonitinho assim, mas a gente tem conflitos. É igual a dívida de agiota, né? De agiota. A Tênis com o André, é tudo maravilhoso, vocês pensam, não é? Isso é normal. E não, eu vou encontrar minha alma gêmea, vai encontrar. Outra algema. E às vezes um pouquinho pior. Não é assim, gente? Então nós vivemos um mundo de provas e expiações. E nesse mundo de provas e expiações, quando nós infligimos a lei, nós ficamos com a consciência adulterada. E essa consciência adulterada vai nos levar aonde que nós cometemos o erro. Nós vamos pouco a pouco atraindo para próximo de nós as situações que nós precisamos de passar para poder resgatar a consciência adulterada. E a gente pede do mundo espiritual. A gente trabalha 10, 20, 30 anos no mundo espiritual para receber o filho difícil que você tem. Você sabia disso? Você vê o bicho queimando lá no umbral e fala assim, eu quero ele agora. Me manda como filho. Mas você não tem condições, Manuel. Agora você tem que trabalhar no bem para você receber essa criança. E a gente trabalha, se prepara para poder receber. E quando chega aqui, a gente pergunta de onde saiu isso. É a lei de causa e efeito que vai trazendo. A gente vai trazendo para próximo de nós quem nós precisamos curar as feridas. É por isso que nós, como espírita hoje, precisamos avaliar, pensar bastante quando nós estamos à beira de ferir um coração, gente. Pense bem. Porque você sabe quem é que vai curar esse coração no futuro? Não é o seu vizinho, não, viu? É você. A gente pode falar, não, agora tá tudo bem. Tá tudo bem, eu vou fazer isso aqui, vai ficar tudo bem. Ele vai buscar um psicólogo, ela vai buscar um psicólogo e vai ficar tudo bem. Mas no futuro, o coração ferido dessa pessoa, o enfermeiro vai ser você. E é assim que acontece muitas vezes. Nós trabalhamos como enfermeiros de almas falidas que aparecem na nossa vida. Nós somos enfermeiros dos nossos filhos, meninos que aparecem na nossa vida, quando nasce aquela coisinha maravilhosa, sem dente, sem cabelo, que a gente ama, aquela coisa fofinha, não é? E aí depois vai aquecendo e vai virando aquilo, né? E nós somos enfermeiros desses meninos, dessas crianças, desses jovens. E mais do que nunca, gente, e mais do que nunca, esses jovens estão ficando mais rebeldes. Mais do que nunca, nós pais precisamos estar na vida desses jovens que estão aparecendo em nossas casas. Porque nós sabemos que muitos desses jovens rebeldes que estão dentro da nossa casa, nós participamos da queda desses meninos, desses jovens que aparecem. Revoltados, carregados de angústia,
outros voltados para a sexolatria, o sexo desequilibrado, outros voltados para o álcool, outros voltados para as drogas pesadas. Certa vez uma mãe me procurou e dizendo que ela já tinha tentado de tudo. E eu lembrei de uma frase do Divaldo. E eu perguntei para ela, você já tentou amar? Você já tentou amar? Mas como assim? Você já falou com ele quando você o ama? Você já abraçou ele? Quando ele acorda de manhã, você o abraça? Você fala, eu te amo. Meu filho, você é importante para mim. Porque a gente quer resolver o problema das pessoas, exigindo que a pessoa faça algo que ele não tem condições psicológicas de fazer, gente. Um filho depressivo, você recebeu um filho depressivo e você quer que seu filho seja como os outros filhos alegres, contentes, que sai, que vai jogar futebol, mas o seu filho carrega o conflito dentro dele. E nós vamos querer que o nosso filho seja alguém que ele ainda não pode ser intimamente? Então nós vamos ter que amar essa criatura do jeito que ele é, da forma como é que ele é. Deus colocou ele ali para a gente poder levantá-lo, para levantá-lo nos momentos da depressão. Também podemos pensar também a nível de cônjuge, de pessoas que convivem conosco, como marido, como esposa que nós temos, e às vezes nós não temos aquela pessoa perfeita, e eu digo, e você é perfeito? Se você está buscando a pessoa perfeita, precisa primeiro ser perfeito. Porque no mundo de provas e expiações que a gente vive aqui, nós vamos viver com as pessoas perfeitamente imperfeitas. Que vão trazer muitas dificuldades do passado. Mas essas dificuldades que essas criaturas estão trazendo do passado, nós ajudamos a construir emocionalmente, sentimentalmente, essa pessoa que apareceu na nossa vida. Nós somos uma extensão emocional, sentimental daquilo que nós éramos do passado, gente. A gente acha que a gente vai para o mundo espiritual e vira anjo e volta de novo para o corpo. A gente continua vibrando, sentindo. A nossa vida emocional continua aqui conosco. Então aquela pessoa que você feriu e que desencarnou com os conflitos, ela volta com os conflitos com ela. Aí esses conflitos têm que ser vividos por outra pessoa? Não, tem que ser vivido por nós. Que é a lei de causa e efeito. E como é que a gente vai, como que a gente entende isso aqui dentro do Espiritismo? E é por isso que Jesus fala que ele é o médico das almas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque aqui Jesus nos dá a fórmula para desapegar do passado. A forma para poder desapegar do presente intenso e a fórmula também para poder desapegar do futuro. A gente vive assim, ou a gente vive no passado, ou a gente vive intensamente no presente, ou a gente vive grudado no futuro. E Jesus veio para nos colocar centrado em nós. Pense em você. Viaja para dentro. Acalma o coração. O amor é de dentro para fora. Quando nós começamos a pensar assim, gente, que o amor é um movimento de dentro para fora, e que quando Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, Jesus está colocando uma condição. Nós temos que ir até Jesus. Jesus para e nos espera. Esse ir a Jesus é o movimento interno da modificação. Esse ir a Jesus é o movimento interno do alto amor, do alto perdão, do alto encontro, todo esse processo interno que nós precisamos fazer. Nós não podemos ir para Jesus carregado de vitimismo. Nós não podemos ir para Jesus pensando que o nosso problema ainda é fora. Jesus nos quer próximo dele para que nós possamos entender que nós somos a causa do nosso problema. Mas também somos a solução.
Não há coisa melhor que isso, gente. Você esperar alguém ser feliz para você ser feliz. E a pessoa vai demorando, e você esperando a pessoa ser feliz para você ser feliz. Ninguém é criado a pares, gente. Nós somos criados individualmente. E a felicidade é uma coisa interna, é um movimento interno. A plenitude é um movimento interno. A saúde espiritual é um movimento interno. Não se pode ter saúde espiritual sem ter o trabalho interno. Então a gente vem para o centro espírita, às vezes, com as nossas questões profundas, que causa dores exteriores. Por exemplo, a depressão é uma dor exterior. A ansiedade é uma dor exterior. O câncer é uma dor exterior. A depressão é uma doença de fora. A depressão é o efeito. A ansiedade é o efeito. O câncer é o efeito. Toda doença ela está no espírito, internamente. Ou seja, depressão, afirma Joana de Angelis, é excesso de culpa do passado. Excesso de passado nos causa depressão. E nós chegamos no centro espírita, Jesus é o médico interno. Como que Jesus pode nos curar? Como que nós podemos nos curar da depressão? O movimento interno. O íntimo nosso. Mas nós chegamos no centro espírita, a gente quer que a depressão seja tirada com a mão. Aqui não, o pessoal não senta, viu, gente? Lá no NUR, que é mais complicado o pessoal, viu? A gente quer que a depressão seja tirada com a mão. O passe. A gente dá um passe, pode ir para casa. Para tomar um remédio, fica tranquila em casa que está tudo bem. Amarramos o espírito aqui. Ah, seria tão bom isso, né, gente? Como que seria maravilhoso isso? Mas quando a gente chega aqui, não é assim. Quando a gente chega aqui, a gente vai conversando e a pessoa que está no atendimento fraterno vai enganando a gente por umas 3 semanas, fazendo de vítima, até que ela vai mostrando-nos que nós não somos vítimas. Mostrando que a depressão é efeito. Que o que está acontecendo dentro de nós é uma doença que se chama ódio, mágoa, culpa, rancor. Essa é a verdadeira doença. Essas que são as doenças da alma. Por isso que Jesus é o médico das almas. Jesus não é o médico do corpo. Aqui no centro espírita nós podemos curar um câncer? Podemos curar um câncer, viu, gente? Nos dias aqui pode se curar. Há curas físicas aqui hoje. Está acontecendo cura física. No momento do passe, há curas físicas. A gente sai aqui sem perceber as curas, mas está acontecendo as curas. Alguns de nós, para acreditar, tem que ter um canivete cortando a gente, né? Ou algodão com álcool, tem que ter alguma coisa para mostrar que nós estamos sendo curados. Mas aqui está acontecendo a cura nesse momento. Mas a cura física não é o ideal. Não, esse não é o papel de Jesus aqui na Terra. Jesus não veio para curar corpos. Jesus veio para curar almas. Quando os 10 leprosos aparecem para Jesus, e Jesus estava distante dos 10 leprosos, e eles disseram, Senhor, se queres, pode nos curar. E Jesus disse, eu quero. Os 10 ficaram curados. Só um voltou e foi ter com Jesus. Os outros 9 picaram o pé na mula. Se foram. Os 9 foram curados do corpo. E quem é curado do corpo, enferma de novo.
Mas aquele que foi até Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aquele que foi até Jesus, aquele foi curado. Porque aquele teve as duas curas, a cura interna e a cura externa. Porque é assim que acontece. A cura externa é o alívio, gente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A gente chega aqui com as nossas enfermidades e a espiritualidade superior alivia a nossa enfermidade. Não pode tirar. Por quê? Porque a enfermidade externa, a enfermidade que nós estamos mostrando para o psicólogo, é uma enfermidade que está na alma. Uma mágoa, por exemplo, gente. Guardar mágoa é guardar veneno. A pessoa te fez uma coisa há 30 anos atrás e você, não, já perdoei. Já perdoei. Coloquei nas mãos de Deus. A gente fala assim, né? Mas do Jeová do Velho Testamento, do fogo que mata, que faz, é aquele Deus. Ele vai cuidar. É assim que a gente fala, né? E balança a mão. Jeová cuida. Isso é perdão, gente? E quando é espírito, o que a gente fala? Espírita, a lei de causa e efeito não falha. A gente bate a mão assim, né? Que perdão doido é esse? E aí quando a pessoa aparece com câncer, eu falei... Não falei. E a gente faz assim, não é? Porque para não fazer assim, é? Isso é perdão, gente? Não é perdão, gente. O perdão é algo interno, gente. Quando Jesus estava na cruz, Jesus olha para todas aquelas pessoas que colocaram ele na cruz. E Jesus fala, Pai, perdoe-os. Porque não sabem o que fazem. Imagina se fosse nós que estivéssemos naquela cruz. Eu estou com a minha caderneta aqui, tá aqui anotado. Cadê Pedro? Cadê Tiago? Eu vou anotar aqui, quando eu voltar, eu vou conversar com todo mundo. É assim que a gente estava lá na cruz, né? Pai, perdoe porque não sabem o que fazem. Um momento extremo. Depois de ser humilhado. Você sabia que a morte de cruz era a maior humilhação que tinha na época? Colocava na cruz, no alto, para todo mundo ver. Era alguém que não prestava. Era um imprestável que está na cruz. Ladrões que eram colocados lá. Revolucionários contra o governo, contra o regime que eram colocados lá. E Jesus foi plantado na cruz. E quando Jesus passa, olha para a gente, Jesus passa agora a maior lição que nós podemos receber. Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Vocês perceberam que Jesus não perdoou eles? Sabe por que Jesus não perdoou, gente? Porque Jesus não sentiu mágoa. Só perdoa quem sente mágoa. Por que a mágoa acontece dentro de nós? Orgulho ferido. É o pessoal do nosso centro, viu, gente? Que tem orgulho ferido. Alguém faz alguma coisa com a gente, o orgulho fica ferido. A gente fica lá dentro assim, mas como que pode ter feito isso comigo, né? Mas como que pode ter feito? Fizeram com Jesus, por que não pode fazer com a gente? Lá eu cheguei no centro, a pessoa não me cumprimentou, agora está com rei na barriga. E a gente começa a pensar, está com rei na barriga. Aí a pessoa... Não. E aí já começa a guardar uma mágoa, uma coisa ali dentro. Coisas que a gente vai cultivando, coisas que as pessoas ferem o nosso orgulho. É isso que a Joana de Anjos fala. Orgulho ferido. Quem já está trabalhando em si o remédio da humildade, a humildade é um remédio, gente, de Jesus.
Quando nós começamos a praticar a humildade, a gente fere menos. E quando a gente fere menos, a gente sofre menos. Nós ficamos apegados por coisas tão pequenas, gente. Por orgulho ferido. Alguém faz uma festa e não te convida e ali já é motivo. Agora eu vou fazer uma maior e ela vai ver. Eu vou fazer uma maior e não convido. Coisas pequenas que a gente fica ferido. E essas coisas pequenas, elas vão amontoando. São lixos que a gente vai acumulando dentro de nós, gente. Alguém no trabalho chega e nos fala alguma coisa e a gente fala, mas como é que fulano pode ter falado isso comigo? Como é que fulano pode ter feito isso comigo? Fulano me traiu no trabalho. Hello? Você está vendo a terra? Pouca expectativa em espírito inferior, meus irmãos. Não coloque expectativa de superioridade em espíritos inferiores que somos. Assim a gente sofre menos. O meu marido ele tem que acordar de manhã, mas ele tem que fazer o meu café, ele tem que fazer isso, trazer na cama para mim, porque eu vi na televisão isso, eu vi no Instagram. Minha esposa ela tem que chegar em casa, ela tem que cuidar da casa, ela tem que ligar para mim para ver o que eu quero comer. Você vai morar sozinho. Isso é ilusão do Instagram, gente. O que a gente tem em casa é um pedacinho de problema, que chama marido e esposa. E a gente chega do trabalho, chega todo mundo do trabalho, a gente chega cansado e vai chegar todo mundo pra fulano, vem cá. Não é assim, gente. Hello! Esse não é o mundo que a gente vive. A gente chega cansado em casa, a gente vai dar uma arranhada ali, e um vai pro beijo, esconde no beijo, fica lá esperando o outro. É assim que a gente faz, é assim que eu faço. A minha esposa chega o dia que ela fez as casas da cobra, da cascavel, ela tem o nome das mulheres que ela limpa a casa. E o dia que é a casa da cobra, da cascavel, eu vou direto pro beijo, fico lá dentro. E fico lá tranquilo, esperando passar o negócio. Quando o furacão passa, agora eu vou. Quando ela assiste a novelinha dela, vai acalmando, agora eu vou. É assim que a gente tem que fazer. Agora eu vou esperar ela depois de fazer a coisa da casa da cobra, da cascavel, da jararaca. E ela tá tranquila em casa me esperando. Não acontece isso, gente. Isso é impossível. A gente tem o que a gente precisa para poder evoluir. É por isso que o casal, sempre a gente vê os casais, tem um que é mais tranquilo e tem um que é o fogo de álcool. Sabe? E é assim que tem que ser assim, um mais tranquilo e um mais agitado. Porque se é muito tranquilo, ninguém consegue nada aqui na Terra, não é? O agitado tem que colocar fogo no tranquilo. Mas o tranquilo, às vezes, acalma, puxa o nervosinho para baixo, para segurar. E assim vai fazendo esse jogo, um vai ajudando o outro para poder crescer. Nossa, mas o marido de fulano é tão tranquilo. Vai morar com o marido de fulano, vocês veem? Mas a esposa de fulano, eu vejo, ela chega, ela é tão tranquila, eu queria levar para casa. Leva! Nosso filho de fulano é tão tranquilo. Meu Deus. Aí tem mãe que fala assim, leva para casa. Pra gente ver quem é. Só que a gente começa a conversar um com o outro, que a gente sabe quem é as pessoas, gente. Aqui no centro é tudo maravilhoso, a gente beija, abraça, morde uma a outra, a gente vai embora para casa. Lá, quando a gente começa a conversar um com o outro, aí que a coisa pega. Então Jesus veio trazer esse remédio da humildade, para a gente poder evitar o orgulho ferido. Quando o marido não comprar aquele presente de Natal, aquele presente, porque o marido pensa diferente, gente. Ele tá olhando pro fogão lá, vou comprar um fogão e dar para ela. Ele tá pensando assim, né? Essa geladeira, vou comprar uma geladeira top para ela. E a mulher tá pensando numa joia. A mulher tá pensando numa joia ali, e eu tô pensando no fogão.
Uma máquina de lavar, beleza, duas juntas, aquelas que uma em cima da outra. Eu tô pensando em uma coisa, ela tá pensando em outra. E nós, marido, qualquer coisa que compra a gente tá bom. Compra uma camisa lá, então, que a gente usa na mesma hora, já tá tudo bom. Mas a esposa é diferente. E aí já é motivo para mágoa. Como é que pode? No Natal, já três Natal já passou e não teve uma joia. E a gente fala, não teve uma joia. Faz assim, né? E aí a amiga do outro lado que quer matar de inveja fala, olha, outra joia apareceu aqui. Aí o orgulho vai batendo mais, né? A coisa vai batendo. Outra joia aqui. Olha, eu tô indo pra Cancún agora, viu? Eu tô indo pra Cancún. E quem é que tem condições de ir pra Cancún a todo momento, gente? Aí já é motivo pra gente criar uma mágoa dentro de casa. Essas pequenas mágoas que a gente vai cultivando, gente, vai cultivando essas pequenas mágoas, esses pequenos rancores, essas pequenas coisas vão cultivando dentro de nós, até que a gente vai amontoando isso, até que surge uma doença. E a gente não sabe de onde que veio essa doença. Quantos de nós que carregamos apego, temos um apego profundo ao passado? E a gente gosta de contar o passado. Aí você vai conversar, como é que foi? Ah, você não sabe como é que era. Os meus pais, ele me batia todo dia. E aí depois, quando chegava, era... E assim a gente vai falando com gosto, aquela coisa ruim que nossos pais não fez. Por quê, gente? Porque o nosso inconsciente está cheio ainda dessas informações dentro de nós. Nós não perdoamos ainda nosso pai. Nós não perdoamos ainda a nossa mãe. E eles fizeram o que eles podiam fazer, gente. Naquela época, espíritos de porco como nós, gente. As mães tinham que cuidar com psicologia. Na minha casa era 10 a psicologia, eu quero um pau. Vai a psicologia conversar. Enquanto estava conversando com o outro, estava matando o outro. Aí eu vou ficar conflitado com isso. Eu amo a minha mãe. E agora eu entendo o porquê das chineladas. Que quando ela jogava, ela não podia mexer, para! E você parava e a chinela ia. Porque se você corresse, era pior. Que você tinha que escolher qual era a vara que você ia apanhar. Não era assim? Todos nós passamos por isso, gente. Mas tem gente que carrega esse conflito interno, porque o meu pai perdoa, gente, libera disso. Para você viver agora em paz. Não se pode viver em paz carregando mágoa, rancor, ódio dentro de nós. Não pode, não é impossível. A culpa. Fizemos uma coisa errada há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu não era tão inteligente como eu sou hoje. Eu vou me auto-perdoar pelo que eu fiz. Eu saí de casa e quebrei o coração dos meus pais, saindo de casa. Eu cometi o aborto, eu fiz isso, aquilo, vou carregando essa culpa dentro de mim. Vai carregando essa energia ruim dentro de mim. E hoje os oncologistas, a psicossomática, a psiconeuroendocrinologia vai falando, cuidado com seus diálogos internos. As suas células estão ouvindo. Os nossos diálogos internos, as nossas células estão ouvindo. Como que eu posso ter feito isso? Eu sou a pior pessoa do mundo. Como que eu posso ter feito isso? Eu sou a pior pessoa do mundo. Se auto-perdoa. Se libera da culpa. Esse que é o remédio que Jesus trouxe. Se libera dessa culpa. Aquilo que você fez, na época que você fez, você não era tão inteligente como é hoje. Você não era tão superior como você é hoje. Assim que eu olho para mim, eu olho no espelho, porque eu já fiz tanta coisa complicada no passado de hoje, viu? Mas eu já trabalho o auto-perdão em mim. E sem falar do passado remoto das outras existências. Por isso que constantemente, quando a culpa surgir em nós, não pergunta por quê. Se auto-perdoa. Porque as pessoas chegam no centro espírita perguntando por que eu estou sentindo culpa. O porquê não importa. O auto-perdão é que importa.
Eu vou auto-perdoar para poder me liberar dessa culpa. Não importa se essa culpa é de hoje. Não importa se essa culpa é do passado remoto. O que eu não vou ficar é com isso dentro de mim. O câncer está ligado com culpa, com ódio, com mágoa. Depressão está ligado com mágoas, com rancores e com culpa. É provado hoje, a ciência falando sobre isso hoje. Estamos doentes de ansiedade. E Jesus veio para mostrar que nós temos um Pai amoroso, um Pai que cuida de cada um de nós constantemente, e nós ficamos com medo do futuro que não irá acontecer ainda, não aconteceu ainda, e nós já estamos com medo. Essa ansiedade que nós estamos vivendo agora, esse pensamento acelerado que nós estamos vivendo agora, a gente está aqui pensando qual é o restaurante que a gente vai. Eu estou aqui na palestra, qual restaurante que eu vou hoje? E a palestra rodando, Qual vai ser o trabalho de amanhã? Qual vai ser o trabalho de amanhã? Qual vai ser o trabalho de amanhã? Nossa, amanhã não vai ter fulano para trabalhar. Como é que vai ser? A ansiedade. A gente está aqui fisicamente, mas espiritualmente a gente está no futuro. Falta essa paz íntima. A paz íntima é nós nos colocarmos aqui agora, corpo, espírito. Eu estou aqui nesse momento. O que irá acontecer amanhã, eu irei enfrentar amanhã. Eu vou preparar hoje. Eu costumo trazer essa analogia. É como se fosse uma tempestade. Imagina a tempestade, o navio no meio da tempestade e o marinheiro na tempestade. Muitas vezes Deus não pode parar a tempestade. Mas Deus ajuda o marinheiro a se equilibrar para poder sustentar o barco na tempestade. É assim que nós precisamos de fazer. Nós estamos aqui agora, nós somos marinheiros, o barquinho nosso está lá fora esperando a gente. Quando a gente sai daqui, a tempestade já está esperando a gente dentro de casa. Amanhã tem tempestade. Mas nós somos os marinheiros da nossa embarcação. E quanto mais equilíbrio que nós encontramos, gente, quanto mais paz nós encontramos, quanto mais harmonia íntima nós encontramos, quanto mais silêncio nós fazemos intimamente, melhor nós vamos lidar com as tempestades que vão surgir na nossa vida. Mas na nossa mente, Jesus veio para tirar as tempestades. E a gente não muda o marinheiro. O marinheiro fica do mesmo jeito. Nós estamos aqui para mudar o marinheiro. Nós estamos aqui para mudar intimamente para podermos lidar com as tempestades lá fora. Eu, particularmente, gosto daquela passagem. Eu vou olhar a hora aqui, gente. Ok, agora eu já encontrei aqui. Da mulher hemorroísta, da mulher que tinha o problema de fluxo sanguíneo. Quando a multidão estava envolvendo Jesus, comprimia Jesus, a multidão. Ela aproximou da multidão e ela havia tentado tudo que podia com os médicos para se curar. E naquele momento da multidão, ela então buscou uma força interna para poder adentrar dentro da multidão e tocar nas vestes de Jesus. Ela lutou para poder abrir o campo ali, para poder tocar nas vestes de Jesus. Quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus para, o mundo para, tudo para. E eu fico pensando no momento que todo mundo, aquela confusão, e Jesus parou. Alguém me tocou. Mas como que alguém me tocou? Pedro fala, Senhor, como que alguém te tocou? A multidão se comprime. A multidão tocava Jesus. A multidão apertava Jesus. E agora, o Senhor diz que alguém te tocou. E Jesus fala, alguém me tocou, porque de mim sai uma virtude. E a mulher então sai e vem ao encontro de Jesus. E foi curada. Esse, meus irmãos, é uma passagem linda para nós. Quando Jesus fala, vinde a mim, é para nós podermos ir até Ele.
quebrarmos essas barreiras íntimas do orgulho e do egoísmo. Desapegar daquilo que nos faz distanciar do Cristo. Desapegar daquilo que nos faz distanciar da nossa paz íntima. Às vezes nós estamos entrando numa situação, nós sabemos que aquela situação vai nos levar a uma tempestade e a gente continua indo porque o orgulho, o egoísmo é mais forte dentro de nós. E aí quando a gente entra na tempestade e quando começa a vir as feridas, aí vem um arrependimento. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu sabia que isso ia me levar a essa ferida, a esse local. E Jesus faz esse convite de análise. Analisar como nós estamos vivendo a nossa vida, meus irmãos. Como espíritas, nós temos muito conhecimento como espíritas. Diante das situações que vão acontecendo, das decisões, do uso do nosso livre-arbítrio, o Espiritismo nos ajuda a como lidar com isso. Se aquilo que você está fazendo, você consegue dormir à noite, faça. Se você não consegue dormir à noite, não faça. Se aquilo que você está fazendo, você pode falar com todo mundo, faça. Se você não pode falar com todo mundo, não faça. Se aquilo que eu estou fazendo está me causando um mal-estar íntimo, um vazio íntimo, não faça. Se está me causando um bem-estar íntimo, faça mais. Essa análise que nós temos que começar a fazer na nossa vida para a gente poder errar menos, porque quanto mais a gente erra, mais a gente entra em consciência de culpa e mais sofrimento vão aparecer na nossa vida. E nós temos essa doutrina que nos ensina a como sermos melhores, a como viajar para dentro. Não é à toa que Joana de Ângeles trouxe uma série psicológica com vários livros, porque nós espíritas estamos precisando disso. De parar de sermos pseudo-espíritas iluminados. A gente lê o livro dos espíritos, a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo e já pensa que já é iluminado e começa a voar no centro. Ninguém aqui é iluminado, não, gente. Nós somos caídos em recuperação. Nós viemos aqui para receber o quê? O remédio. E saímos do hospital em alta. E vamos trabalhar lá fora para voltar aqui e tomar o remédio de novo. Aqui não tem ninguém curado, não. Nós somos um processo de cura. Porque essa cura é uma cura profunda, é a cura do egoísmo, a cura do orgulho, que não se dá em uma reencarnação, gente. Não pense que você vai vir para o centro espírita em 10 anos, em 20 anos, você vai se tornar Bezerra de Menezes. Madre Teresa de Calcutá, não existe isso, gente. Nós estamos aqui para nos autocontrolar. E Allan Kardec fala, e reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faz de domar as más inclinações. Eu sou verdadeiro espírita. É aquela pessoa que já sabe perdoar mais. É aquela pessoa que escolhe onde coloca a energia. A gente tem que escolher, gente, onde coloca a energia. Alguém liga e está perturbado, a gente só ouve. E deixa a pessoa falar. Aí no outro dia você conversa. No trabalho, a gente tem que saber onde que a gente coloca a nossa energia, porque nós podemos ser contaminados. Estamos no trânsito, alguém está buzinando, deixa passar. Vai com Deus, com Nossa Senhora, vai com todos os anjos, e a gente fica com a nossa paz íntima. É tão complicado estarmos na posição que nós estamos aqui hoje, meus irmãos. Foram várias reencarnações que nós passamos para nós podermos estar sentados nessa cadeira que nós estamos aqui hoje. Para nós podermos ter um cérebro que nós temos hoje para poder assimilar o que está falando aqui dentro. Para poder ter a lucidez, para podermos assimilar o que nós estamos assimilando aqui hoje. Demorou-se tempos, reencarnações, para nós chegar nessa posição que nós estamos aqui hoje. Para refletir nessas mensagens profundas. Mensagens essas que os psiquiatras, psicólogos estão batendo a cabeça para poder entender lá fora os conflitos internos das pessoas. O conflito da depressão, o conflito da ansiedade, o conflito do estresse, o conflito da busca incessante de ter. O conflito do vazio existencial,
estão lutando lá fora para poder descobrir. E aqui, na doutrina espírita, nós encontramos a mensagem que nos cura. A mensagem que nos traz o consolo para podermos parar, para podermos cuidar do nosso marinheiro. Nós somos os marinheiros e temos o nosso barco que chama vida, o nosso barco. As tempestades lá fora estamos esperando. A nossa missão não é de cuidar o coração dos outros marinheiros, não é de ver os outros marinheiros como eles estão usando o barco. A missão número 1 nossa aqui é de sermos os bons marinheiros. Nós temos que cuidar da nossa vida e não da vida do outro. O outro já tem muitas dificuldades para poder lidar. Nós temos que cuidar da nossa vida, do nosso barco, que a vida nos colocou. É isso, meus irmãos. Que Jesus, esse amigo abençoado de nossas vidas, possam nos levar até os nossos lares, para nós podermos continuar refletindo nessa mensagem que é Jesus, nessa frase, Jesus, o médico das almas. Será que Jesus é mesmo o meu médico da alma? Será que eu vejo Jesus como médico da minha alma? É a reflexão que nós vamos levar para casa hoje. Um abraço, um beijo no coração de todos e até uma próxima.